E aí, galera, então bora aqui para os feedbacks, né? O pessoal pediu as sugestões, além de melhorias que eu vou fazendo também. Então, não é apenas as sugestões que eu vou adicionando novos features. Também vou melhorando recursos que já existem, né? Tentando deixar mais rápidos, né? Mais intuitivos. A versão aqui agora, então, é a 136, que vai estar disponível para todo mundo aí na pasta de download ou pelo download automático, né? Cada nova atualização, a inicialização, ela te avisa que tem um novo update, você pode fazer o update ali diretamente, né? Sem precisar entrar em link nenhum, etc. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Vamos começar aqui pela aba de material e mapas, de um recurso que não está sendo muito explorado. Me perguntaram, né? Será que tem lá no tutorial e tal? Mas a gente tem essa função aqui de Aspect Ratio, Update e câmeras, né? Então, quando você abre o Tools, ele detecta as câmeras que você tem em cena. E por que tem essa função? A gente sabe que para selecionar câmeras, pode ser aqui pelo rótulo, né? Conseguimos selecioná-las. Também aqui pela Viewport, acontece um problema muito chato quando a gente tenta selecionar algumas câmeras e acaba pegando o target junto, né? Ela e o target, não aparece aqui, não expõe, né? Os settings para alteração, isso é horroroso, ok? Então, por aqui, ó, você pode simplesmente, ó, selecionar qualquer câmera, ele já vai para a vista da câmera e já expõe os settings, então fica bem rápido, né? Para você resolver essa questão de câmeras, ó. Então, de boa. É um recurso que não é muito explorado, tá aí relembrado. Boa? Agora, bora aqui na aba de Edit Polymesh. Aqui também foi pedido ó, sobre por que, né, que eu estava usando Editable Mesh aqui nas ferramentas de Adjustment. A explicação é simples. O Editable Mesh ele é mais compatível com arquivos que vêm de fora e que você vai enviar, né, arquivos importados e arquivos para exportações. Então, como eu prego aqui a multiplataforma, né, usarmos vários programas, Blender, Max, Unreal, Vantage, etc., Unity, então é interessante que as malhas que importemos e exportemos estejam no padrão de Editable Mesh. Mas é claro que dentro do ambiente de Max, se você vai trabalhar somente com Max, o Editable Poly é muito melhor, até por causa dos recursos de modelagem, que tem somente como Editable Poly. Então, sendo assim, eu coloquei aqui para você mudar, né? Caso você prefira trabalhar com Mesh ou com Poly, então fica a seu critério. Vou fazer aqui um check out, ó, e veja que temos aqui ó, 15 grupos em cena. Então, digamos que eu queira encontrar esses grupos e transformá-los em Editable Poly. Se eu clicar aqui na lista ó, de Select by Class, ó, Groups, ele acaba selecionando para mim grupos em cena. Quando eu clico aqui em qualquer grupo, ó, deixa eu pegar aqui. Este aqui, por exemplo, da TV, ó. Veja que eu não tenho acesso aos sets, né? Daí a gente tem que explodir, tem que abrir e tal, e é bem chato isso. Então, você fazendo aqui esse N-Groups, você consegue transformar todos esses grupos em objetos editáveis, já colocar o pivô na base, resetar o Xform e fica pronto para execução. Então, bora lá. Quero que transforme eles em poly, esse N-Groups. Está processando aqui, né? E problema resolvido. Então, bora selecionar a TV e veja, ó, agora ela é uma editable poly. Fica fácil agora para você editar, selecionar os elementos, IDs, etc. E fazendo um check, ó, a gente não tem mais grupos em cena. Agora, bora para uma outra situação, ó. Selecionar essas duas cadeiras e digamos que eu queira transformar apenas em um bloco único. Só que eu quero como editable mesh. Então, eu vou fazer aqui um attach objects e agora ela é uma editable mesh. Então, você pode trabalhar aqui nos dois padrões, fechou? Então, tá aí mais um feedback cumprido. Agora, bora aqui na aba de Corona Engine. Vou dar um pouquinho aqui à frente. E o que acontece? Foi adicionado, então, aqui as presets para Daylight, Overcast, Sunset, né? Estou fazendo aqui um render. Digamos que a minha cena não tenha nenhum sistema de iluminação. Eu poderia colocar aqui um Daylight. Então, ele acaba jogando o sistema de luz, né? Onde eu tenho acesso aqui à rotação do eixo, do ângulo do sol e tal. E fica fácil para trabalhar. Joguinho de preset rápida, né? Mesma coisa que um Sunset. Também no final de tarde, né? Acho que aqui ficou bem forte. Aí eu preciso regular aqui, né? Porque ficou muito forte. Agora eu tenho que selecionar o material do sky e o sol. Não, ó. Basta você clicar aqui nesse ícone do solzinho com a nuvem. E ele já vai expor o material do sky e também o sol. Onde você pode colocar aqui os devidos settings, né? Você quer, digamos que aqui no sky, ó. Eu quero abaixar para 0,1 de potência. Já dá uma boa matada. O sol aqui para 1 também, ó. Né? E regulo pelo azimuth, a rotação dele, e a gente tem um finalzinho de tarde. Bora trocar então a preset aqui para Daylight novamente, ó.
Então ele volta para a luz do dia. E mesma coisa, tu pode expor os settings do Sky aqui e o Sol também, para ajustes. Boa? Mas foi me pedido também para fazer isso com HDRI. Então agora tem a função aqui, ó, HDRI, onde já abre a janela perguntando, né, o mapa de HDR que você quer. Deixa eu pegar aqui, HDRI, digamos esse Approaching Storm. Ok. E também para o HDRI, agora você pode fazer a rotação nele, para não precisar abrir o material, né? Encontrar textura e tal. Então você consegue fazer diretamente por aqui, sem drama, jogo rápido e de boa. Fechou? Então, beleza. Agora, aqui na aba de Render Maps, né? A gente estava trabalhando ali com o sistema de Bake para simplificar os materiais. Eu melhorei bastante essa função, troquei o layout dela e agora ela aceita opacidade. Nativamente, não tem Bake para opacidade com Corona, tá? Só que eu dei um jeito aqui, eu fiz uma gambiarra. Deixa eu abrir aqui uma outra ceninha onde tem um exemplo, porque a grande dificuldade é quando tinha refrações. Então, refração e opacidade, né? Eles fazem basicamente, teoricamente, a mesma coisa, só que é diferente. Pronto, essa ceninha. Então, ó, eu tenho aqui, ó, este objeto, ele é baseado num mapa de vidro, refração, e também tem opacidade, tá? Para aparecer essa folha aqui, tá? Então, seria dessa forma. Então, selecionando ele agora, aqui pelo Bake, escolha a resolução, né? Que eu quero Diffuse, quero Rough, quero Refract e quero opacidade. Então, vamos lá, Start Bake. E pronto. Agora, verificando o material dele, como que ficou, ó. Então, agora a gente tem o canal de opacidade também totalmente funcional, tá? Então, isso também foi pedido para adicionar aqui, para o workflow de Unreal, estava faltando. E veja aqui, ó, o material do vidro. É claro que esse vidro aqui tem que jogar um Round Edge nele, mas a gente tem aqui o recurso fácil, ó. Então, Round Edge, jogar um 0,3, ó, pá, já dá a bordinha, né? Valorizando a especularidade do vidro aqui. E a gente tem também, ó, esse carinha aqui, ele também é baseado em opacidade, ó, para poder mostrar a graminha ali e tal, ó. Seleciono ele, já tá com a malha aberta, né? Se a malha não estiver aberta aqui com flatten automático, ele não faz, ou outro método que você use. Então, Start Bake. Mesmo processo, tá? Só guardar aqui, ó, bem rápido. Agora, coletando o material, a gente também tem aqui, ó, o esquema opacidade dele, fazendo o render. Então, resolvido o problema da opacidade na questão de Bake, tá? Então, ficou ainda mais compatível com o Unreal. E digamos, ó, que eu tenho esse objeto, ó, ele não tem opacidade, não tem refração, mas mesmo que eu deixe marcado as funções aqui, ó, ela não vai criar, porque ela detecta. Se não tem o feature, ele não faz o mapa, ó. Então, bora tentar aqui um Start Bake para essa latinha metálica, tudo mais. Então, coletando o material dele agora, ó, veja que eu só tenho os canais aqui de base e de reflexos, né? Que é necessário o roughness e o IOR. E fazendo o render dele, ó, continua a mesma coisa. Metálico, com a latinha, tudo mais. Para vidros, também é o mesmo sistema, tá? Deixa eu pegar essa coleçãozinha aqui de bloco, ó. Então, a gente tem uma taça, selecionou, Start Bake. Nesse caso, tem, né? Refract, mas não tem opacidade. Então, todos os feeds, né? Ó, Pina, eu tô fazendo aqui, mas está gerando um mapa de refração adicional. Não quero. Então, vamos resolver, pô. Feedback serve para isso. Agora, renderizando. Ó, manteve o vidro, o líquido, os metais, o objeto padrão. Aqui nesse Note, ó, a gente tem um Self-Illumination, que também é possível fazer o bake, né, desse Self-Illumination, desse emissivo. O grande problema é que se eu ativar o emissivo no bake, ele vai demorar o processo do bake static material. É necessário ele ser estático para perceber tanto translucência, que também é possível, quanto o Self-Illumination. Então, eu deixei aqui para o Static, tá? Caso você queira fazer, o processo é mais demorado. Já não é tão rápido como o Simplify Material. O Ambient Occlusion é a mesma coisa. Agora, a gente tem aqui o controle de distância dele por aqui. E clicando na pastinha, te leva na pasta onde que estão as texturas com Bake, tá? Tudo com o nome do material, Roughness, Diffuse, indicando o canal, né? Para funcionar em outras engines que são baseadas por nome que reconhece, né? Por exemplo, o Text Reloader, o PBR do próprio Tools também. Fechível, então, conforme feedback,
missão completa. E teve mais um feedback aqui, diferenciado, que é a galera da Unreal. A gente já tinha consolidado o esquema para GLTF, tá perfeito a conversão de materiais. FBX também, perfeito, para Blender, para Unreal, para Unity, para Lumion, para SketchUp, então tá tudo funcional. Então eu acabei adicionando agora um DataSmith Fix. Por mais compatível que o DataSmith seja, ele acaba pisando na bola ali com os nodes de Corona. Se eu tenho na minha textura um composite ali, já não chega a textura. Se eu tenho lá um mapa, um randomizer, um multimap, já não chega a textura na Unreal também. Então, para resolver isso, eu criei aqui um DataSmith Fix que cuida desses problemas, tá? E a cena fica bem fiel à original do Max, que a gente vai testar também. Boa? Só que vamos testar numa cena inteira. Eu também estou fazendo aqui um standard para Corona, porque tem um pessoal que importa, né, blocos na versão antiga do Sketch, então isso aqui vai ser bem útil. Ou também arquivos em FBX que você encontra pela net, que vem em standard. Vai ser bem útil, então, nesse caso. Também estou fazendo aqui um V-Ray para Corona, pois o conversor nativo, né, oficial de V-Ray para Corona é uma tragédia absoluta, ok? Ele simplesmente cria nodes inexistentes, IORs ali, canais de mix, é terrível, tá? Ele suja muito o material. Então, estou fazendo algo aqui mais voltado para a gente. Não que seja errado o método deles. É que para a gente é algo mais específico, né? Para a galera do Arquiviz e tal. Fechou? E é claro que o conversor aqui de Corona para V-Ray também, ó, deixa eu abrir aqui. Teve um feedback que realmente estava deixando a desejar, que era a conversão de Corona Color Correct para Color Correct, que é o que funciona no sistema de Vantage de V-Ray, tá? Então veja, ó, temos aqui ó, um material com RUI, alterando a cor do bitmap original, e a gente tem um roughness baseado em Color Correction aqui também. Ó. Se eu coletar aqui os materiais, ó, então a gente tem uma alteração de RUI, e aqui no piso, além da alteração, a gente tem um sistema de exposure adicional. Agora eu vou tirar aqui ó, uma cópia, deixar aqui do lado, e bora converter para o Vantage isso, para o V-Ray, na verdade, né? Então, Corona to V-Ray, yes. Ok. Agora deixa eu fazer aqui uma IRzinha, jogar um exposure, né? Para ficar igual estava lá no Corona. Né, com uma matada aqui. Isso, estava mais ou menos assim a exposição da luz da janela. E o ângulo dela, aqui ó, estava mais para o lado. Isso aqui como é baseado no icon aqui do HDR Dome, tá? Não dá para programar a execução original dele, ó. Mas, então agora a gente pode ver aqui, ó, que tá fiel. Aqui o esquema de roughness, ó, também pegou, né, especularidade e tal. O RUI tá funcionando exatamente de acordo. Então, mais um feedback aí completado, tá? Que o pessoal pediu. Agora, deixa eu voltar aqui na outra cena e bora testar o esquema de DataSmith. E também já mostrar para você mais alguns botões, né, que eu tô adicionando lá na ferramenta de Unreal, tá? O Unreal Flow. E vem junto no template. Então, tem essa ceninha aqui em Corona. Aí não iniciou, não pediu nenhum bitmap na inicialização, então não está faltando nada. Tá tudo de acordo, ok? Tem uma pancada de submodificador aqui também, né? Submapas, etc. Né? Que são altamente incompatíveis com o DataSmith. Além também, um grande problema que tem no DataSmith, se a sua textura, você vai lá e faz um tiling, ela está muito grande em vista. Coloca ali um tiling no bitmap de 3x3 para ela ficar menor. O DataSmith não reconhece o tiling interno do bitmap e a textura chega lá gigante. Também resolvi este problema. E bora lá. Então eu tenho a cena aqui em Corona, eu simplesmente vou clicar em DataSmith Fix, aguardar alguns segundos e está pronto. Agora eu posso chamar aqui o exporter do DataSmith, colocar aqui na área de trabalho, criar uma pasta data e salvar. Quando salva, eu vou abrir aqui Unreal 5.5. 5.4, 5.3, 5.2, 5.1, funciona em qualquer uma, tá? Sem drama. Então, vou pegar aqui o template, né? Colocar o nome de A1. Já existe um projeto com esse nome. A3, então, create. Então, 86%, né? 95, 96. E bora lá. Então,
Tá aí o template. Bora puxar então o DataSmith aqui pelo QuickLead, File Import. Aí a ceninha exportada aqui na pasta SN, né, para ficar organizado. Somente geometrias e materiais, você pode puxar aqui as câmeras também, se for o caso e tal, né? Enfim, bem rápido o processo. Então, aqueles modificadores do Corona, né, que impediam as texturas de chegar aqui, todos foram fixados, tá? É claro que a galera vai dar feedback. Pô, eu faço uma combinação de material, peguei um material na minha library que não chegou, né? Eu simplesmente pego o feedback e ajusto numa versão futura, tá? Então, é isso. E bora dar uma andada aqui pela cena, então. Como a gente pode ver, ó, a princípio, todos os materiais chegaram aqui, tá? Então tá aí, ó, de boa, né? Suave. É claro que se eu quiser fazer um passeio aqui agora, né? Eu preciso ter a blueprint e tal, né? Certinho aqui com actor, etc. Mas como o template já está configurado, eu só preciso colocar a colisão em todos os objetos. Ctrl A para pegar a cena toda. E clico aqui, ó, no Unreal Flow, que é o ArcTools para Unreal, tá? E vou pedir para colocar uma colisão complexa na cena toda, ó. Ele já coloca a colisão e já salva o assets, tá? Para você não perder, né, a colisão. Agora aqui apertando o play. Ó, acabei de converter, acabei de importar. Esse é meu estado inicial que eu tenho no Unreal, ó. Já facilita bastante, né? Você não precisa ficar a tarde inteira regulando o material, etc e tal, né? E boa. Agora, as outras funções aqui do Unreal Tools, ó. A gente pode ver que tem um objeto aqui com face invertida. Acontece muito em cenas de disquete, tá? Selecionou ele aqui, dá aqui um Toggle Two-Sided, resolvido o problema, ok? A gente pode ver também essa cortina, ó, como ela era translúcida, ela chegou como refração, fica muito feio dessa forma, tá? Então a gente pode dar um Toggle de Translucente para Masked, então tal, trocou, só que ela perdeu, né, aquela refração. Então a gente, o Team, na verdade, né? Então a gente pode colocar um Diffuse to Subsurface. Então clicando, ó, ele já volta a ter o estado da cortina padrão, tá? Então boa. Agora aqui, ó, também esse vidro tá estranho, ó. Selecionar ele, Translucent to Masked. Resolvido também, ó. Lá dentro ainda é que tá escuro, mas tá o vidro aqui, tá transparente, tá de boa. E o resto tá normal, né? Aparentemente tá normal. As câmeras chegaram. Bora dar um grau aqui nas camerinhas. Vamos lá, câmera fixa traseira, ó. Legal. Deixa eu apertar o G aqui, né, para sumir os elementos. Que eu posso vir aqui pelo Post Process. Details, global. Tanto no Gamma quanto no Gain, ó, eu consigo ganhar, né, essa claridade adicional. Então, vou colocar aqui 1.3, 1.2, ó, né? Existem aqui as funções, ó, para adicionar blueprints de portas, luzes, light switch, né, caso você queira automatizar aqui o esquema. Mas vamos desse jeito mesmo, dar uma voltinha aqui. Apertou o play. Então é isso, ó. A princípio, jogo rápido, a gente já tem esse resultado básico aqui, ó, pro seu passeio, né? Então, tu vai mandar lá pro cliente, em vez de mandar aquela imagem parada, já falei isso anteriormente, né? Tu vai, ó, andando aqui, gravando, né, com o OBS a tela, falando, pô, e aqui, o balcão, meu querido? Gostou? É dessa cor mesmo? Vai aqui, chega aqui, e a entrada do quarto aqui era com esse acabamento e tal. Então, o cliente que está acostumado a receber aquela imagem estática no Zap, ele já recebe um vídeo, você andando na cena, né, na propriedade intelectual dele, e comentando e tal, pô, é outra pegada. A fidelização do cliente é outro nível. O cara comenta no boteco, fala, pô, tem que ver o profissional que eu estou trabalhando. O cara não manda aquela imagem parada, não. O cara manda um vídeo, coisa loucura, né? Então, tem que tentar sempre estar um pouco acima da média aí para ter vantagem no mercado, né? Então é isso, tá? Os novos features, feedbacks, a correção principalmente do bake, né? O mapa de opacidade, que, nossa, quase tive um colapso mental também, novamente, para poder desenvolver aquilo. Qualquer coisa aí, manda feedback, né? Tem o contato aí e tamo junto. É nóis.